Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo nós vamos tratar da Batalha de Guadalcanal, que foi uma das mais significativas vitórias dos aliados, das forças aliadas contra os japoneses no teatro de operações do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de iniciarmos a nossa história, mais uma vez eu solicito a ajuda de vocês com a sua inscrição no canal. Se inscrevam no canal, logo lá embaixo no botão de inscrever, que fica abaixo da descrição do vídeo. Cliquem lá no sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos. Deem o seu like e divulguem para os seus amigos, ok? E não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal, para que vocês possam ver todos os vídeos já produzidos aqui até o presente momento, ok? O link para o conteúdo do canal está lá na descrição do vídeo, ok? Vamos lá então ao vídeo. Guadalcanal, para mim, é um nome muito familiar. Eu sou de uma geração que cresceu vendo no cinema filmes americanos, produzidos pelos americanos, nos anos posteriores ao fim do conflito, né? Muitos filmes de guerra, e foram muitos filmes de guerra, foi um tema muito explorado pelo cinema americano. Em uma época em que a televisão ainda era incipiente, era o cinema, né, o principal meio de divulgação desse sentimento ufanista americano, né, das suas conquistas, das suas vitórias na Segunda Guerra Mundial. E o cinema era realmente o principal meio de divulgação de tudo isso. E isso era espraiado para o resto do mundo, né, pelo cinema americano, que entrava em quase todos os países do mundo, né? E assim sempre estavam presentes nos filmes nomes como Guadalcanal, Midway, Guam, Okinawa, Iwo Jima, Corregidor, entre outros, né? No meu entender, a guerra no Pacífico foi uma guerra muito mais cruel do que a guerra, se é que se pode comparar crueldade em guerras, né, do que a guerra na Europa, né? Sobretudo no que diz respeito aos combates em terra. Era uma guerra em que os locais, né, em que se desenvolviam os combates eram muito mais inóspitos, né, locais de selva, e eles ficavam ainda muito mais agressivos, né, esses locais de combate, por ocasião das tempestades, do período de monções, né, das monções, e tudo isso sem falar em enfrentar um inimigo muito mais impiedoso do que os alemães, né? O local mostrado nessa foto aí atrás é um exemplo do que estamos falando, né? Fuzileiros navais americanos cruzam a parte rasa do rio Matanikau, em Guadalcanal. Nós vamos falar muito nesse rio Matanikau durante o vídeo aí. É claro que não é nossa intenção aqui do canal mostrar toda a campanha de Guadalcanal nos seus mínimos detalhes, né? Nós vamos fazer apenas um outline do que foi essa campanha de Guadalcanal, com os principais eventos que ocorreram durante a batalha dos americanos e seus aliados, né, com as forças japonesas, ok? Guadalcanal é uma das ilhas do arquipélago denominado Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão formam uma cadeia irregular de ilhas com mais de 1.400 quilômetros de extensão, que se estendem para sudeste entre Papua Nova Guiné e Novas Hébridas. Este pequeno arquipélago é formado por algumas ilhas, 6 delas com maior extensão, sendo Guadalcanal uma delas.
Guadalcanal tem uma área de 5.302 km² de extensão e é coberta de selva na maior parte do seu território. O clima é agressivo, com um calor e umidade intensos, sendo agravados por ocorrências de violentos temporais. A ilha foi palco de uma série das mais sangrentas batalhas entre as forças aliadas e os japoneses no Teatro de Operações do Pacífico. Guadalcanal acabou por se transformar em um sinônimo de combates desesperados em locais de condições por natureza agressivas. Ressalte-se ainda que a campanha de Guadalcanal, a primeira ofensiva bem-sucedida contra os japoneses, foi, juntamente com a Batalha de Midway, o ponto de virada na guerra contra o Japão. No meu primeiro vídeo aqui no canal, eu falava sobre os países do eixo e ressaltava que o Japão tinha as mesmas intenções expansionistas do que a Alemanha e, até certo ponto, do que da Itália também. E foi dentro desta linha que, logo após o ataque a Pearl Harbor, os japoneses avançaram implacavelmente sobre Guam, Hong Kong, Filipinas, Singapura e Indonésia. Prosseguindo no avanço dominador, ocuparam Rabaul e Bougainville, na Nova Guiné, e posteriormente as Ilhas Salomão. Depois das batalhas de Midway e do Mar de Coral, no primeiro semestre de 1942, os aliados, encabeçados principalmente pelas forças norte-americanas, mas contando também com a participação de forças da Austrália e da Nova Zelândia, tinham como intenção uma grande ofensiva pelo ar, mar e terra contra o avanço inexorável das tropas japonesas no Pacífico Sul. Era imperativo estrangular a ofensiva japonesa e virar a guerra na direção do Japão. Assim, as Ilhas Salomão foram escolhidas para as operações aliadas no sentido de se inverter o curso dos acontecimentos. Seria uma grande operação denominada Watchtower, ou Atalaia em português, tendo como principais objetivos as ilhas de Guadalcanal e Tulagi. E foi o que ocorreu entre 7 de agosto de 1942 e 9 de fevereiro de 1943, com batalhas em terra, no ar e no mar. Coube ao Major-General Alexander Archer Van der Grift, comandante da 1ª Divisão de Fuzileiros dos Estados Unidos, comandar o assalto anfíbio a Guadalcanal e Tulagi. A operação foi iniciada na manhã do dia 7 de agosto de 1942, quando 3 cruzadores e 4 destroyers começaram a bombardear os alvos escolhidos em Guadalcanal entre Kunkun e a ponta de Collie, ao longo da costa norte da ilha. Ao mesmo tempo, um cruzador e 2 destroyers também bombardeavam a costa de Tulagi. Essa grande operação precursora do desembarque dos fuzileiros nas ilhas também contou com um apoio aéreo de 85 bombardeiros de mergulho e alguns caças vindos de porta-aviões, que atacaram as ilhas, destruindo 18 hidroaviões japoneses em seus ancoradouros. Enquanto isso, era preparado o desembarque nas ilhas. Para proteger o flanco esquerdo da força de fuzileiros que desembarcaria em Tulagi, uma companhia de fuzileiros desembarcou na ilha Florida, de onde os japoneses já tinham se retirado. Essa companhia, sob o comando do capitão Edgar Crane, foi a primeira tropa americana a desembarcar em território ocupado pelo inimigo na Segunda Guerra Mundial. No mesmo dia, por volta das 8 horas, ocorreu o desembarque em Tulagi, na Praia Azul. Não houve oposição japonesa na praia. Entretanto, a oposição japonesa veio de forma feroz das tocas e cavernas, mas já sabendo eles que a situação era insustentável. 200 japoneses morreram, cerca de 40 escaparam a nado para a Flórida e 3 se renderam e o restante foi empurrado para o extremo sudeste da ilha, que foram vencidos posteriormente. 36 americanos tombaram mortos e 54 foram feridos. Outras 2 ilhas, Gavatu e Tanambogo, também foram invadidas sem muita resistência por parte dos japoneses. O desembarque em Guadalcanal também ocorreu com muito pouca resistência japonesa. Mas a contraofensiva japonesa não tardou muito.
No início da tarde do dia seguinte ao da invasão, o contra-almirante Sadayoshi Yamada, comandante da 25ª Flotilha Aérea Japonesa, enviou 24 aviões para atacar Tulagi. 12 aviões japoneses foram derrubados pelos Wildcats do porta-aviões Saratoga, mas os japoneses conseguiram atingir o destroyer Mugford, provocando a morte de 22 americanos. Um pouco mais tarde, no mesmo dia 8 de agosto, outra leva de bombardeiros japoneses continuaram o ataque. Desta vez foram 10 bombardeiros de mergúrio Aichi. De Rabaul vieram os bombardeiros Betty, escoltados por caça Zero, que encontraram um fogo intenso antiaéreo americano. Um dos Betty chocou-se contra o convés do navio transporte George F. Elliot, explodindo e incendiando o navio. O destroyer Jarvis também foi colocado fora de combate. A contraofensiva japonesa continuou com um vitorioso ataque naval aos navios aliados em Guadalcanal. O ataque foi perpetrado por uma força naval japonesa de 5 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e um destroyer, comandado pelo almirante Mikawa. Na manhã do dia 9 de agosto, os japoneses abriram fogo sobre os cruzadores Canberra, da Marinha Australiana, que foi destruído, e o Chicago, da Marinha Americana, que teve sua polpa arrancada. O feroz ataque naval japonês, que ficou conhecido como Batalha da Ilha de Savo, continuou provocando pesadas baixas dos aliados com o afundamento dos cruzadores americanos Astorias, Quincy e o Vincennes. O Japão poderia ter invertido a seu favor a situação em Guadalcanal, e só não o fez porque o almirante Mikawa entendeu já ter feito o bastante e resolveu cessar fogo e regressar a Rabaul, não deixando de ouvir uma palavra de reprovação do almirante Yamamoto, comandante da frota combinada. Analisando a situação em Guadalcanal após o ataque naval japonês, o general Vandergrift concluiu que os americanos haviam perdido o controle dos mares em torno das Ilhas Salomão e tratou de reforçar a defesa da ilha com canhões, metralhadoras e canhões antiaéreos. Em terra, seguiram-se os combates contra os japoneses próximos ao rio Matanikau, onde uma patrulha de 20 fuzileiros sofreu uma emboscada e somente 3 escaparam com vida. Foi também próximo ao Matanikau que ocorreu um dos ataques à baioneta, chamado de ataque Banzai, aos fuzileiros que abriram fogo contra os japoneses, matando 65 deles e afugentando os restantes. Vandergrift ficou satisfeito com essa ação terrestre, mas ainda o preocupava a situação geral da ilha. A invasão fora bem sucedida, mas não houvera a preparação necessária para a manutenção dessa posição. No dia 21 de agosto, foi iniciada a Operação Ka, comandada pelo coronel Kiyano Ishiki, uma tentativa dos japoneses de retomar Guadalcanal, tendo como objetivo prioritário a retomada dos aeroportos. Desembarcando na ilha, Ishiki, no comando de cerca de 900 soldados, iniciou o ataque abrindo fogo contra os americanos, que responderam com todo o armamento que dispunham, metralhadoras, fuzis, morteiros e granadas. Próximo ao rio Tenaru, ocorreram os mais sangrentos combates que resultaram em 800 japoneses mortos, 15 prisioneiros e muitos sobreviventes morreram na selva em consequência dos ferimentos. Entre os americanos foram 43 mortos. Entre os sobreviventes estava o coronel Ishiki, que suicidou-se após queimar a sua bandeira regimental. Assim, a Batalha de Tenaru foi um evento decisivo para firmar a manutenção do domínio da ilha pelos americanos. Mas, a despeito da vitória, havia muito ainda o que fazer antes de se considerar segura a posição dos aliados em Guadalcanal. Para reforçar a manutenção da posição da ilha, chegam 31 aviões, 12 bombardeiros e mercúrio Dauntless e 19 caças Wildcat. Em 24 de agosto de 1942, ocorre a Batalha das Salomão Orientais, outra tentativa de vulto
dos japoneses para retomar Guadalcanal. Do lado japonês, uma esquadra consistindo de 3 porta-aviões, 8 couraçados, 4 cruzadores, 21 destroyers, além de outros com proteção de aviões baseados em Rabaul. Navegando a 160 quilômetros a sudeste de Guadalcanal, encontrava-se a esquadra americana, sob o comando do almirante Fletcher. 3 porta-aviões, 1 couraçado, 4 cruzadores e 10 destroyers. A batalha naval ocorreu a cerca de 320 quilômetros de Guadalcanal. Aviões Dauntless e Avenger do porta-aviões Saratoga afundaram o porta-aviões japonês Ryujo. No mesmo dia, os japoneses atacaram o porta-aviões Enterprise, que ficou seriamente avariado. Além do Ryujo, os japoneses também perderam um destroyer e um cruzador. O porta-aviões Chitose e outro cruzador também ficaram avariados. Com relação a aviões, o Japão perdeu 90 e os americanos 20. Foram cerca de 280 japoneses mortos e 90 americanos também mortos. O contingente japonês em Guadalcanal teve seu efetivo multiplicado pela operação que se tornou conhecida como o Expresso de Tóquio, sob coordenação do almirante Tanaka. Essa operação, executada principalmente à noite, levou para Guadalcanal não só homens para a luta, como também muitos equipamentos pesados, artilharia, veículos e também armamentos leves. Devido à inabilidade ou falta de vontade dos comandantes aliados de desafiar o poderio naval japonês no mar durante a noite, os japoneses passaram a controlar os mares ao redor das Ilhas Salomão quando o sol se punha. Contudo, quando o dia raiava, os aviões americanos que vinham do campo Anderson atacavam qualquer embarcação japonesa que ainda estava no mar durante o dia. Essa situação tática continuou por vários meses. Entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro, vários cruzadores leves contra torpedeiros e barcos de patrulha japoneses conseguiram transportar mais de 6.000 soldados e material bélico para a ilha. Na sequência da luta em Guadalcanal, seguiram-se alguns combates isolados, até uma operação de maior vulto, que foi a tentativa de retomada pelos japoneses do aeródromo denominado Campo Anderson, de grande importância estratégica. Ficou conhecida como a Batalha de Edson's Ridge. O nome provém do tenente-coronel Merritt A. Edson, que comandou os Marines americanos nessa batalha. No mapa estão em vermelho as rotas de ataque das forças japonesas. Essa batalha de Edson's Ridge, ocorrida entre os dias 12 e 15 de setembro de 1942, foi mais uma das grandes ofensivas terrestres japonesas durante a campanha de Guadalcanal. Na batalha, os Marines americanos repeliram a 35ª Brigada de Infantaria do Japão sob o comando do major-general japonês Kiyotaki Kawaguchi. Os fuzileiros defendiam o perímetro do rio Lunga ao redor do campo Anderson, que estava de posse dos americanos desde o dia 7 de agosto. O plano de Kawaguchi era recuperar o aeródromo e expulsar as forças norte-americanas da ilha. Subestimando as forças dos aliados em Guadalcanal, de cerca de 12.000 homens, os 6.000 soldados de Kawaguchi investiram num assalto frontal contra as linhas americanas. A principal investida japonesa aconteceu nas pequenas cordilheiras às margens do rio Lunga, ao sul do campo Anderson, guarnecido por várias tropas de fuzileiros navais americanos, sob o comando do coronel Merritt Edson. Apesar dos marines quase terem sido sobrepujados, os japoneses foram derrotados com enormes baixas. 700 japoneses e 60 americanos perderam a vida. Enquanto as tropas japonesas se reagrupavam perto do rio Matanikau, os americanos se concentravam em reforçar e engrossar suas linhas de defesa no rio Lunga.
Vieram reforços de Tulage e um comboio naval aliado desembarcou 4.157 homens de 2 regimentos, 137 veículos e mais tendas, combustível, munição, comida e equipamentos de engenharia para reforçar a posição aliada em Guadalcanal. Esses reforços permitiram que se reforçasse a linha de defesa ao redor do perímetro do Rio Lunga. No mar, um submarino japonês torpedeou ao sul de Guadalcanal o porta-aviões americano Wasp, provocando a morte de 193 americanos, e também torpedeou e afundou o destroyer O'Brien. Com relação à guerra no ar, uma trégua de repente aconteceu em Guadalcanal, com nenhum ataque aéreo japonês acontecendo entre os dias 14 e 27 de setembro, devido ao mau tempo. Ambos os lados aproveitaram a pausa para reforçar suas fileiras com mais aeronaves. Os japoneses trouxeram mais 85 aviões e caças bombardeiros para suas unidades aéreas em Rabaul, enquanto os americanos se reforçaram com 23 novas aeronaves no campo Anderson. Em 20 de setembro, os japoneses contavam com 117 aviões ainda operacionais em Rabaul, enquanto os aliados tinham 71 no campo Anderson. Somente em 27 de setembro, os japoneses lançaram um maciço ataque aéreo às posições aliadas na ilha, mas foram rechaçados pela aviação americana, que abateu 23 aviões nipônicos. Os japoneses começaram então a planejar uma nova ofensiva para reconquistar o campo Anderson. Para isso, os japoneses continuaram a enviar tropas a Guadalcanal para continuar a tentar recuperar o campo Anderson, desguarnecendo assim, outras bases do Pacífico Sul. Chega a segunda metade do mês de outubro de 1942 e já era a 9ª semana dos Marines em Guadalcanal. O povo americano já começava a se preocupar com seus soldados lutando pela própria vida em uma obscura ilha do Pacífico. Também já se começava a se conscientizar que Guadalcanal deixara de ser uma simples incursão, passando a ter uma dimensão maior de uma importante e longa campanha. Eram necessários mais reforços na ilha, o que ocorreu com a chegada do 164º Regimento de Infantaria. Ao mesmo tempo, o almirante Norman Scott levou uma pequena força naval para garantir o desembarque do regimento e demais suprimentos. A força naval era composta pelos cruzadores São Francisco, Salt Lake City, Helena e Boise, e pelos destroyers Buchanan, Duncan, Fahrenhold, Laffey e McCalla. Os japoneses também enviaram reforços para a ilha, com uma força de cruzadores e destroyers também se deslocando para a ilha. Assim, estava prestes a começar a Batalha do Cabo Esperança entre as duas forças navais, que foi iniciada quando o cruzador Helena abriu fogo contra a nave capitânia japonesa Aoba, danificando-a intensamente e matando o almirante Aritomo Goto. Em seguida, os americanos afundaram também o destroyer Fubuki e o cruzador Furutaka. Por sua vez, os japoneses afundaram o destroyer Duncan e danificaram o cruzador Boise e o destroyer Fahrenhold. Os americanos saíram-se vencedores da batalha e no dia seguinte aviões americanos afundaram destroyers Marakakumo e Natsugumo. Dias depois, os japoneses voltaram a atacar o campo Anderson, abrindo fogo com artilharia pesada, causando destruição das construções de madeira e enormes crateras na pista. A seguir, outra tentativa de ocupação do campo Anderson, com ataques maciços japoneses por terra e mar, foi repelida pelos americanos. No final de outubro, outra batalha naval. Enquanto as forças terrestres americanas
ainda repeliam os japoneses próximos ao Campo Anderson, navios da Marinha Americana travavam um violento combate aéreo e naval com os japoneses ao largo das Ilhas Santa Cruz, a leste de Guadalcanal. Duas forças-tarefas americanas estavam no local. Uma, comandada pelo almirante Kinkaid e compostas pelo porta-aviões Enterprise, couraçado South Dakota, 2 cruzadores e 8 destroyers. A outra, sob o comando do almirante Murray, estava o porta-aviões Hornet, 4 cruzadores e 6 destroyers. A esquadra japonesa, comandada pelo almirante Nagumo, estava com 4 porta-aviões, 4 couraçados, 8 cruzadores, submarinos e cerca de 30 destroyers. Os americanos perderam o Hornet, que foi afundado por aviões japoneses, e o destroyer Porter, torpedeado por um submarino. O Enterprise e o South Dakota ficaram avariados e 74 aviões foram abatidos. Do lado japonês, as perdas foram de mais de 100 aviões e ficaram seriamente avariados os porta-aviões Shokaku e Zuiho e os cruzadores Shikuma e o destroyer Terutsuki. Em terra, continuavam incessantemente os combates sucessivos nas proximidades do rio Matanekal, próximo à Ponta da Cruz, na região do Tetere, na margem oeste do Metapona. Mais de 350 japoneses foram mortos. Do lado americano, houve 40 mortos e 120 feridos. O ano de 1942 chegava ao seu final e Guadalcanal ainda era palco de batalhas furiosas. Em novembro, continuavam a chegar reforços de ambos os lados. Neste mês, o almirante William Frederick Halsey Jr., comandante da 3ª Força-Tarefa do Pacífico Sul, visitou Guadalcanal. A um repórter que lhe perguntou por quanto tempo ele achava que os japoneses continuariam resistindo, ele respondeu com outra pergunta: por quanto tempo eles podem resistir? A outro repórter, que quis saber como ele planejava vencer a campanha de Guadalcanal, ele respondeu: matar japoneses e continuar matando japoneses. No final do mês, navios americanos ancorados foram atacados por 25 aviões torpedeiros japoneses. Um avião japonês caiu sobre o cruzador São Francisco, matando 30 homens, e o destroyer Buchanan também foi danificado. Outra grande batalha naval ocorreu em seguida, a 3ª Batalha do Mar de Salomão, com os navios abrindo fogo uns contra os outros a distâncias cada vez menores. O navio capitão do almirante Scott, o Atlanta, foi o primeiro a ser danificado. Seguiram-se os destroyers Laffey, sendo também danificado, e o Cushing afundado. O cruzador São Francisco também ficou seriamente avariado e quase a totalidade dos seus oficiais, incluindo o almirante Daniel Callahan, morreram na ação. Ao todo, os americanos tiveram perda de 2 cruzadores, 7 destroyers e 36 aviões. Um couraçado e 2 cruzadores ficaram danificados e 1.732 americanos morreram. Do lado japonês, as baixas foram de 2 couraçados, 1 cruzador, 3 destroyers, 7 navios transporte e 64 aviões. Foram mortos 1.900 japoneses. A 3ª Batalha do Mar de Salomão, que durara 4 dias, estava terminada. Os dois lados tinham tido pesadas baixas, mas enquanto os americanos a consideravam decisiva para a manutenção de Guadalcanal, os japoneses a consideravam uma vitória pelos navios americanos destruídos. Com o fim do ano de 1942 já próximo, as tropas de ambos os lados já sentiam os efeitos do rigor das batalhas e das condições climáticas e de subsistência em Guadalcanal. De ambos os lados, tropas cansadas e em péssimas condições sanitárias. Os americanos registravam cerca de 2.000 homens por mês vitimados de malária. Mas, a despeito disso, os combates não cessavam. No final de novembro, em terra, um confronto sangrento a leste da Ponta da Cruz. Na mesma época, no mar, o fogo de belonaves americanas afundou o destroyer Takanami
mas os cruzadores da Marinha Americana em Minneapolis, Pensacola, Nova Orleans e Northampton foram seriamente avariados. Já no final de dezembro, próximo ao Monte Austin, outro confronto com os americanos, que sofreram uma baixa de 182 mortos. No mar, os japoneses perderam o navio capitânea do almirante Tanaka, o Terusuke. Tanaka foi ferido e removido para Rabaul e depois para Singapura, após a sua alta no hospital. Em 31 de dezembro de 1942, o desfecho da cruel Batalha de Guadalcanal. O alto comando japonês, com aval do imperador Hirohito, decide retirar suas tropas da ilha. O Japão não teria mais recursos para confrontar os americanos em uma guerra mais prolongada na ilha. Entretanto, o QG imperial ressaltou que a retirada se restringia a Guadalcanal, mas a campanha da Nova Guiné prosseguiria. Mas, mesmo com a decisão do alto comando em abandonar a ilha, os japoneses que lá restavam continuavam lutando até o esgotamento total de suas forças. Combates ainda se verificaram até meados de fevereiro de 43. O interessante é que, mesmo terminada a luta, pequenos grupos de japoneses permaneceram na ilha e só foram encontrados meses depois. O último soldado japonês a se render em Guadalcanal só o fez em outubro de 1947, ou seja, 2 anos depois da guerra terminada. Para os americanos, Guadalcanal também serviu de lição para que os erros cometidos ao longo dos combates fossem evitados daqui por diante. Cessada a luta na ilha, Guadalcanal continuou sendo uma importante base aliada até o final da guerra, com o campo Anderson sendo utilizado para incursões de bombardeio de longa distância. A guerra na região das Ilhas Salomão só terminou em agosto de 1945. Depois de Guadalcanal, os japoneses foram sendo expulsos sucessivamente das Ilhas Salomão. Como resultado final da campanha de Guadalcanal, os Estados Unidos perderam 29 navios afundados e aproximadamente 610 aviões abatidos. Com relação aos mortos, cerca de 6.900 americanos morreram, a maioria do fuzileiros navais, mas também homens da Marinha e alguns da Força Aérea. Do lado japonês, 38 navios afundados e aproximadamente 880 aviões abatidos e 19.500 mortos aproximadamente. O nome Guadalcanal passou a ser sinônimo de luta desesperada e cruel. Durante os anos seguintes, ainda eram encontrados na ilha esqueletos dos mortos durante as batalhas. Guadalcanal foi também decisiva para a Guerra do Pacífico e palco de muitas histórias de heroísmo e bravura. Na ilha fica hoje a cidade de Honiara, que foi reconstruída para ser a capital das Ilhas Salomão. No interior da ilha, nas aldeias mais remotas, ainda existem lembranças da guerra. Cápsulas de granadas servem de sino, espadas japonesas são utilizadas como ferramentas para escavar e capacetes são usados como recipientes. Ficaram apenas memórias de um tempo distante em que essa pequena e remota ilha do Pacífico se transformou em palco de sangrentos confrontos durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Conforme eu tenho dito, nós vamos continuar alternando esses vídeos, alternando entre vídeos relativos à Segunda Guerra Mundial e vídeos continuando com a nossa série Os Caminhos do Mar, que é uma série exclusiva dedicada a assuntos da Marinha Mercante. Muito obrigado pela atenção de todos e convido-os mais uma vez a visitarem o conteúdo do canal para que vocês conheçam todos os vídeos já produzidos pelo canal Saga de Heróis. O link para o conteúdo do canal está lá na descrição do vídeo. Não se esqueçam também da inscrição do canal, ok? De darem lá o seu like, acionar o sininho, enfim, tudo isso, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.